Olá, eu sou a Paula Cardoso. Eu sou a Georgina Angélica. E damos as boas-vindas ao Tal Podcast, espaço de conversas sem guião que aproximam experiências e histórias de vida. É nos estúdios do Expresso que recebemos uma algarvia de nascimento, angolana de concebimento e talvez por isso, ou também por isso, alguém que sabe que pertencer é um verbo que só se conjuga plenamente sem fronteiras. Linguista com formação em todos os graus académicos, Cátia Severino não se limita a um estudo passivo da nossa linguagem, questionando o uso da língua enquanto território de dominação, com poder para apagar culturas e excluir identidades, como a negra e africana, profundamente marcada pela história colonial. Olá, eu sou a Cátia Mateus e este é O Céu é o Limite, um podcast onde os líderes das empresas portuguesas conversam sobre o seu percurso profissional, os altos e baixos que enfrentaram ao longo do caminho, as ideias mais ousadas, mas também os erros e fracassos, sempre com uma boa dose de gargalhadas pelo caminho. Junte-se a mim nestas conversas, ouça O Céu é o Limite em expresso.pt ou na sua app de podcasts preferida e deixe-se inspirar. Bem-vinda, Cátia. Obrigada pela introdução e obrigada pelo vosso convite. Bem-vinda. É um gosto ter-te aqui entre nós. Sem dúvida. Cátia, tu partilhaste connosco, a pedido da Georgina, uma biografia personalizada onde referes que saíste do Algarve para Lisboa para estudar e tirar um curso superior, processo que tu descreveste, ou que descreves nesse texto, como a realização de um sonho, mas não de um sonho qualquer. Um sonho de sobrevivência. O que é que isso significa? Significa... as palavras foram escolhidas propositadamente pelo peso que elas têm. Significa todo o peso da minha vivência enquanto pessoa que cresceu em Portugal, nasceu em Portugal, cresceu em Portugal num contexto afrodiaspórico, não é? Do início dos conflitos da Guerra Civil em Angola, numa situação social muito precária, em que a educação sempre foi transmitida como veículo de melhoria da condição de vida. Eu cresci a ouvir dizer: tens que estudar para conseguir viver dignamente e sair da condição que nós estávamos. Por isso é que eu digo que é uma situação de sobrevivência, esse sonho. Foi assim um marco muito importante. Saber que a transformação da minha vida passava pela educação. Mas o sonho só para ti, então, não existiu enquanto possibilidade. Tinha de vir com um plano qualquer para sair desse lugar. Sim. Um misto dos dois, não é? Eu lembro que quando era pequenina havia um jornal que continua a ser muito popular, mas que tinha um suplemento infantil e que os pais mandavam a fotografia e depois à volta era um cartoon que era o que queres ser quando fores grande. E os meus pais não tinham condições para o fazer e isso nem lhes passava pela cabeça, mas eu sonhava que os meus pais enviariam a minha fotografia para esse jornal e que eu sairia naquela publicação, e o meu sonho era ser cientista. E pensando agora no meu percurso, de facto eu tornei-me uma cientista. Por isso o sonho de criança também se realizou em conjunto com essa imposição, ou pelo menos com esse mantra familiar de tens de estudar se quer para venceres na vida, não é? Esta coisa a educação como forma de superação e de sobrevivência, não é? Da condição em que vivíamos. E foi isso. E disseste no início, e a palavra é forte, não é? Que é a palavra sobrevivência. E como é que foi todo este processo? Quando é que deixaste de sobreviver? Se calhar é melhor colocar assim. Olha, eu vou ser muito sincera. Eu acho que o modus sobrevivência apaziguou recentemente. Porque foi uma corrida de superação, de transposição de vários obstáculos, que eu própria não me apercebi onde já tinha chegado.
Por isso, aquilo que aos olhos dos outros já era visto como muitas conquistas, eu achava que ainda não tinha sido o suficiente. Nem quando fiz a licenciatura, também ficaram todos contentes. Fui a primeira pessoa na família a ir para a universidade, a tirar um curso superior, e depois foi o mestrado, e depois o doutoramento, e o pós-doutoramento, e várias coisas, até que... E depois, dentro da academia, achar sempre que temos que fazer mais qualquer coisa para conseguir sobreviver ao ambiente académico. E eu continuava a achar que tinha que continuar a correr. E foi recentemente, e também graças também ao excelente companheiro que eu tenho, que começou a mostrar-me, não é? E a alertar-me que não precisava mais de correr. O meu marido começou a dizer: tu ainda não tomaste consciência do que tu já conquistaste. E então foi nos últimos anos que eu comecei a fazer essa reflexão pessoal e comecei a perceber-me que se calhar já é a altura de usufruir dos meus próprios louros, e estou a viver numa fase maravilhosa. Daí eu ter-vos dito que fiz agora este período de pausa em que me dediquei mais à docência e menos à investigação, apesar de estar envolvida na investigação, mas não com a intensidade com a qual eu tenho vivido nos últimos 18 anos. Exatamente para fazer esse processo de reorganização e depois de assumir este papel com uma outra serenidade e outro sossego no coração. E o que é que o teu companheiro te ajudou a ver? Ajudou-me a ver a grandiosidade do feito que eu já tinha obtido. Que eu sabia que o tinha, mas não tinha interiorizado esse feito, porque era um feito que era impensável, não é? Para alguém que veio da minha condição, quer dizer, eu não tinha nenhuma referência ao longo da minha vida. Não tinha referência de ninguém que tinha tirado uma licenciatura, muito menos tivesse feito um percurso académico por inteiro, não é? Isto é impensável. E essa tomada de consciência levou muito tempo a atingir. E ele fez-me exatamente ver isso, não é? Isso numa dimensão mais profissional. Sim, e pessoal. O que é que isso, o que é que enxergares isso, o que é que reparares em todo o teu percurso e dizeres: eu fiz isto tudo, isto já ninguém me tira. O que é que isso, tu até esse momento não teres visto isso, o que é que te mostrou sobre ti? E que Kátia é que tu estavas a transformar a partir desse novo olhar? É uma Kátia da qual eu tenho muito orgulho, mas ao mesmo tempo pensar que até que ponto em vários momentos foi necessário passar por este grau de sacrifício, não é? Porque isto implicou sacrifícios aos vários níveis, do nível pessoal, do nível social, do nível familiar. Ainda para mais, eu venho para a universidade, eu já trabalhava, venho para a universidade mais tarde, e então eu ia para as aulas durante o dia e trabalhava à noite. Eu saía do trabalho às 3 da manhã para estar às aulas às 9 da manhã. As diretas nos dias de folga, não é? Que toda a gente ia sair ou ir à casa dos pais, era o fim de semana que eu fazia os trabalhos para a faculdade ou fazer as noitadas para estudar, que teve as suas implicações também na saúde, não é? Que nós não pensamos, não falamos, só falamos muito pouco, das implicações na saúde mental, especialmente por causa do desgaste, não é? Para quem trabalha e estuda. Por isso, esse teve essas implicações e isso foi importante ter consciência disso. Hoje, como professora, como investigadora, traz-me uma sensibilidade para com o outro que de outra forma não teria. Eu respeito muito os meus alunos que são trabalhadores estudantes. Eu apoio os meus alunos trabalhadores estudantes. Eu falo sobre a importância
do descanso para com os meus alunos, do dormirem, do não fazerem noitadas ou tentarem rentabilizar ou reorganizar o seu tempo. Não me limito a dar a matéria, mas sempre que eu acho necessário e que posso e acho pertinente abordar o assunto, eu falo espontaneamente e vejo no olhar nos alunos aquele reflexo de um professor está a falar aquilo, percebe o que é que eu estou a sentir. E o que eu estou a passar. E o que eu estou a passar. E pronto. Eu tenho mais coisas para dizer, mas vou-vos deixar de fazer as vossas perguntas. Este espaço é totalmente teu, mas tenho esta curiosidade, porquê que escolheste o ramo da linguística? Porquê estudar linguística? Porquê dedicares todos estes anos de vida e de investigação? Quando eu vim para a faculdade, a primeira coisa na qual eu pensei o que é que eu queria fazer foi, ok, eu venho de anos a trabalhar em lojas de roupa, com as condições que sabemos, e a primeira coisa que eu pensei foi, eu quero uma profissão que eu não vou estar limitada pela idade. Se eu tiver 50 anos, uma professora com 50 anos é mais valorizada do que uma professora com 30, por isso eu vou optar por uma via profissional cuja idade não seja um limite no meu percurso profissional. E depois, a segunda coisa foi o meu interesse pela linguagem, porque eu venho fazer uma licenciatura em português, ensino português para estrangeiros, e isso também me permitia ter um contacto com outras comunidades com as quais eu estava habituada a contactar e saber muito mais da língua, sempre tive essa curiosidade da língua. Depois no mestrado e no doutoramento é que eu sigo para o ramo da linguística e começo-me a especializar na linguística, na linguagem com as crianças, e depois quando já vem de um processo anterior com as barreiras linguísticas que eu ia observando em contexto de sala de aula. Muitas vezes não diretamente comigo sim, porque o meu português mudou bastante, não é? Porque eu chego a Lisboa com aquele sotaque algarvio, afro-algarvio, não é? Tudo misturado, e aqui era um bocadinho gozada. E quando chega à academia, aquilo era assim, logo notada, que eu não tinha o português padrão lisboeta. E sentia que havia ali diferenças. Era como se sentisse que o meu português não era refinado o suficiente, nem para a academia. Ou seja, não era o suficiente. Depois tenho marcas que são normais, agora fui aprendendo a fazer esse controle, mas tinha marcas das variedades africanas com as quais eu cresci, não é? Pronto, temos os clíticos, não é? Eu lhe chamo, não é? E coisas, tinha assim várias marcas e que fazia assim, batia no ouvido que o português não era o eloquente suficiente para uma académica. E isso levou-me a refletir, a pensar até que ponto isso pode ter afetado a minha avaliação. E também para trás, pensando mesmo no meu percurso escolar para trás, pensar as barreiras que me foram sendo postas pelo facto de eu ser marcada como membro de uma determinada comunidade e membro de uma determinada comunidade linguística, não é? Eu nunca me vou esquecer eu terminei o 12º ano, naquele tempo que eram só 3 disciplinas que se fazia o 13º ano, o 12º ano. E uma das professoras lembra-se de perguntar o que é que nós queríamos fazer. Estávamos no final do secundário, no 12º ano. O que é que nós gostaríamos de fazer a seguir? Porque a taxa de alunos que não iam para o ensino superior era bastante elevada. E então perguntavam o que é que nós íamos fazer a seguir. Eu tive a infelicidade, hoje sei que foi a infelicidade, de dizer à professora que eu gostaria de ir para a universidade. Chumbou-me esse ano. Eu tinha um 12 e ela chumbou-me. E mais tarde encontro e disse, não, eu vou chumbar a Cátia, porque a Cátia não está preparada o suficiente para ir para a universidade.
Eu fiquei retida esse ano e esse ano era o último ano que davam as aulas nesse regime, porque depois transitou para o regime que eram mais disciplinas. Era o último ano que davam essas aulas durante o dia. Eu tive que fazer uma única disciplina para acabar o 12º ano à noite, com aulas que eram às 11 da manhã, em pleno inverno, chuva, depois da telenovela, ainda ter que sair de casa para ir fazer uma disciplina. Se não fosse a grande vontade de acabar o 12º ano e ter esse sonho de ir para a universidade, eu teria desistido. Qual é que era a disciplina dessa professora? Inglês, na escola de Albufeira. Mais tarde, já estava a fazer o mestrado, eu volto e reencontro essa professora e ela pergunta-me o que é que eu estava a fazer. Eu disse que estava a fazer o mestrado na Universidade de Lisboa, ao que ela me responde: mas se eu só soubesse que ia para português, eu não a tinha chumbado. Meu Deus, que bom. Eu nem vou dizer tudo o que eu estou aqui a sentir e a pensar. Portanto, a professora lembrava-se de ti. Lembrava-se de mim, lembrava-se que tinha chumbado. E Sim. não houve momento nenhum em que ela tentou reparar de alguma forma. Não. Eu disse, pus as coisas nestes termos. Se eu soubesse que não ia precisar mais do inglês, eu nem a tinha chumbado. E eu disse, pois não precisava ter chumbado nem naquela altura. Claro. Porque eu tinha nota para passar. Claro. Não era uma aluna extraordinária, mas tinha o suficiente para passar. Mas no meu coraçãozinho de jovem aluna na universidade, primeiro ano, isso sanou-se, porque se eu era mazinha ou não era boa o suficiente para ir para a universidade no 12º, quando eu chego à universidade, eu no primeiro ano recebo a medalha de mérito das melhores alunas da faculdade, por isso, com uma média superior a 16, por isso, e mesmo a trabalhar e a estudar, por isso ninguém me tira os louros desse trabalho. Mas como é que lidaste com essa situação na altura em que ela aconteceu? Porque partilhaste com alguém, encaixaste e disseste, ok, é mesmo assim a vida e vou ter de aceitar que esta pessoa me está a chumbar mesmo eu tendo notas para passar. Como é que tu viveste esse episódio? Sem te revoltares, não é? Porque... mas pensamos que estamos a falar de umas décadas atrás em que nós não tínhamos o empoderamento que vemos hoje. Não é? Nós lidávamos com estas situações como fazendo parte, é normal, não é? Era mais uma que nós encaixávamos e contornávamos a situação para ir por outro caminho, não é? Eu esbarro aqui nesta barreira, então vou tentar contornar a coisa por outro, e são esses contornos que tanto nos desgastam e tanta implicação tem na nossa saúde, não é? Na nossa saúde física, na nossa saúde mental, porque o esforço é sempre muito maior do que aquele que seria necessário, não é? Era desnecessário passar por aquela situação, era desnecessário passar por mais um ano letivo, a ter aulas à noite ao frio, que dava para desistir, não é? Chegar às 11 da noite a uma sala de aula e a professora não aparecer num dia de chuva, quer dizer que na aula a seguir não apetece lá mais pôr os pés. Por isso é preciso ter muito foco e muito objetivo e muita persistência naquilo que se quer para seguir em frente, mas isto exige uma dedicação, uma carga, um esforço que é colossal. Há umas décadas atrás, não é? Estamos a falar de nos anos 90, não é? Como é que nós lidávamos na altura com isto? Era contornar e vamos em frente e vamos continuar a batalhar, porque essa também vem da nossa educação, não é? Essa educação do tens que ser uma lutadora, tens de ser levar a vida para a frente e agarrar a vida pelas rédeas, não é? Eu lembro quando a minha mãe me dizia com 5 anos, tu tens de ser uma lutadora, e imaginava que tinha que andar com uma espada, porque via nos filmes, né? Sabia lá o que é ser. Não, tens de ser forte, tens de ser lutadora. Mas o ser forte e lutadora, nós fazemos muito do mérito, não é? Do ser forte e lutadora, sem nunca, ou muitas poucas vezes, falarmos das implicações que isso tem nas nossas vidas. Obviamente que é uma coisa que me apraz imenso, é ver o empoderamento que nós vemos hoje e as conquistas que nós vemos hoje e o empoderamento que
vamos observando dentro da nossa comunidade hoje, não é? Muito mais não é o suficiente, mas já vemos alguns passos nesse há uma agência que já ninguém nos tira, não é? Exato, que nos levou muito tempo a conquistar. Lá está. Sim, não nos foi dado assim de mão beijada. E porque, mais uma vez, estamos a sair, não é? Das lutas pela independência. Há uma mensagem que nos é transmitida que é não pertences, portanto tu tentas caber, não é? Naquilo que for, não é? Qual é que é a caixinha que têm para mim? Olha, deixa-me entrar e deixa ver se dá. E a partir do momento em que começamos a conversar e a encontrarmos-nos, não é? Surge o tal coletivo, não é? Há pessoas que também passaram por isto, olha o reconhecimento. Exato, porque é assim, estas conversas nós também não as tínhamos e também não tínhamos que as ter, porque a nossa vida também não é só isto não tem de ser o tema das nossas conversas, quer dizer, eu lembro-me as conversas que eu tinha em casa ou com os meus amigos, quer dizer, nós íamos à rua, sofríamos as discriminações várias, não é? Ou queríamos entrar num sítio, não ser-nos vedado o sítio, ou sermos mandados embora de um canto da praia, não é? Não queremos aqui, estás à frente do bar. Não sei. Isso aconteceu-te? Sim, é visível, não é? Aqui não podem ficar, quer dizer, não podem ficar, não nos querem ir ali, não é? Nós sabíamos o que é que estava a acontecer, mas íamos dali, íamos a andar na rua e estávamos a conversar das músicas que gostávamos, onde é que nós queríamos ir, o que é que íamos jantar, as piadas que fazíamos, gozar uns com os outros, quer dizer. Este não era tema, nós não falávamos entre uns e outros sobre as discriminações, de vez em quando estavam mais cabisbaixos, relatávamos o que é que tínhamos acontecido, mas isto não é o centro das nossas vidas, que eu acho que quem está de fora e quem está de fora das comunidades afrodescendentes acham que isto é o centro das nossas conversas. Nós temos conversas perfeitamente banais, o que é que vais vestir, o perfume que compraste, com quem estás a namorar. Sim, sobre a vida, não é? Sobre a vida normal, com qualquer pessoa, não e é? só falamos dessas violências porque, mais uma vez, temos agência e já não normalizamos uma série de abusos que aconteciam no passado, achando que não tínhamos a capacidade e a possibilidade de os reverter de alguma forma. Acho que também há esse lugar, não é? Sim. Agora falamos porque exigimos uma mudança. E que nós próprios também maturamos, não é? Eu acho, olhando ao meu percurso, foi preciso chegar a um determinado patamar, não é? Chegar à universidade e às ferramentas e às competências que o pensamento académico me deu, para eu começar a fazer uma reflexão crítica desse mesmo meu processo. Porque até então era esse modo de sobrevivência, né? E fazer e atingir. E a partir daí, sim, comecei a fazer esta desconstrução, a fazer esta autoanálise e heteroanálise, não é? Daquilo que me estava à minha volta. E a partir daí eu comecei a procurar os pares de conversa. Porque nem todos nós estamos ao mesmo nível de discussão, não é? Quer dizer, eu encontro-me com amigos, eles querem continuar a ter, não querem falar sobre as questões de discriminação e de racismo e das lutas e do ativismo. Falamos de coisas da vida. Outras coisas. São as coisas da vida. E pronto. E o resto são dificuldades, obviamente, que nós tomamos um pouco mais dedicamos mais algum tempo a fazer estas reflexões, já vamos vendo as coisas de outra maneira. Mas é bom, cada vez mais temos mais pessoas com quem nós possamos conversar e partilhar e sabemos daquilo que nós estamos a falar. Não é preciso dizer muito, não é preciso ser muito explícito para percebermos exatamente o que é que estamos a falar. Olha, nós já tentámos aqui algumas vezes falar. Já tocámos pelo menos na palavra colorismo. E nós tivemos essa conversa também ao telefone e há várias semanas atrás. De que forma subtil é que o colorismo operou tanto na tua vida pessoal como na tua vida profissional?
Eu acho que não foi de todo subtil, foi muito explícito. Foi muito explícito, não é? E já que nós, ao longo desta conversa, temos falado do meu percurso educativo, isso tornou-se óbvio, não é? E para mim tornou-se muito óbvio, para mim tornou-se muito óbvio quando eu venho para Lisboa, em que eu saio, porque Lisboa é um ambiente que é diferente do Algarve, não é? E muitas vezes brincava a dizer, eu comecei a tornar-me mais branca quando cheguei a Lisboa, porque eu no Algarve jamais seria identificada como branca, não é? Eu toda a minha vida fui chamada de cabrita. Depois, de repente, em Lisboa, comecei a passar pelas gotas da chuva. Que é um termo horrível, cabrita. É um termo cabrita, mas era o termo que nos era colocado, sim, não é? Sim. Mas que diz muito também sobre as classificações raciais que nós herdamos, não é? Por isso começa por aí, não é? Claro. O colorismo começa por aí, a nomenclatura que era utilizada, não é? Depois me perguntam, cabrita e tudo, não é? Aquela coisa assim, pronto, está bem. E depois tornou-se óbvio nesse percurso educativo eu ver como é que o meu universo educativo e social cada vez se vai tornando mais branco, não é? Porque que eu vou para o jardim de infância com os 5 anos e eu estou dentro da comunidade e dentro da minha família, em que eu sou das mais claras, mas os meus irmãos são mais escuros. Eu brinco e digo que nós temos todos os tons de cor dentro de casa. E depois, e as minhas melhores amigas na escola, na primária, as minhas melhores amigas são sempre meninas negras, não é? E famílias negras. Este é o meu ambiente. Depois vou para o 12º ano e então tenho menos amigos negros. Depois vou para a universidade. Os colegas que eu tenho da minha turma negros são negros que vêm das bolsas, não é? Acabados de chegar, intercâmbio, que vêm os bolseiros da cooperação. Os bolseiros da cooperação, mas não negros, não portugueses negros. Lá está. É diferente. Eu não os vejo, não é? Quer dizer, eu na minha turma sou a única portuguesa negra, não é? E nós nos identificamos, não é? A amiga que eu arranjo na faculdade, a primeira amizade que eu faço é com uma jovem cabo-verdiana que também vem do Algarve, que é um outro contexto, não é? Então temos aquela aproximação, as duas negras algarvias se juntam na universidade em Lisboa. E depois, quando chega ao mestrado, então, desaparece. O doutoramento, nada, ainda encontrei uma que pertencia a um outro grupo, mas estava mais tempo na Torre do Tombo, a Leonor, e do resto, depois chego ao final do doutoramento, ia trabalhar na universidade. Tem uma funcionária também negra na faculdade, e eu pergunto, Beta, há mais alguém negro aqui na faculdade ou afrodescendente? E ela, não, és a única. E eu com esta corzinha de pele. E então começo-me a perguntar o porquê. Porquê que eu passo nas gotas da chuva? Onde é que estão os meus? Onde é que estão aqueles que eu ficava? E daqueles com os quais eu cresci, os únicos que fizeram este percurso, ou mesmo pelo menos chegarem a uma licenciatura, foram aqueles que emigraram, ou que foram para a Holanda, ou que foram para a Inglaterra, ou que estiveram em França e que tiraram uma licenciatura. Mas todos os outros ficaram cá. Ninguém, muito poucos acabaram o 12º e muito menos chegaram à universidade. E não é por falta de inteligência, nem de competência, nem de nada disso. Não. Porque senão não teriam emigrado e não teriam vingado lá fora. Porque aqueles, os que saíram, vingaram lá fora e não vingaram cá dentro. E isso tornou-se óbvio nessa barreira. E por isso, muitas vezes eu dizia que a minha vida teria sido completamente diferente se eu tivesse 2 tons de cor mais escura. Isso para mim sempre foi muito óbvio, como é que o colorismo opera. E depois tem outras marcas que é, neste ambiente mais branco,
eu chegar e ser apresentada às pessoas e depois não durar mais de 5 minutos e a pergunta que vem, de onde é que tu és? Pronto. A clássica pergunta. A clássica pergunta que para mim é a pergunta que eu cheguei a um ponto, pronto, ao menos reconhecem que eu não sou branca, mas a pergunta chega sempre. Que isso tem, essa pergunta que é feita ao longo da nossa vida tem impacto na construção da pertença, não é? Da nossa pertença, porque depois, que é uma coisa muito característica da sociedade, para quem cresce dentro da sociedade portuguesa, que é, tu és constantemente questionado de onde és, tu tens uma necessidade de criar um lugar de pertença e nós assimilamos o lugar de pertença dos nossos pais, não é? Depois dizemos, quando nos conhecemos, sou angolana, sou cabo-verdiana, sou guineense, sou moçambicana, e eu já partilhei com amigos e disse, eu também me assumia assim, porque eu deambulava neste lugar de pertença, porque uma não pertença, não é? Uma rejeição de pertença leva-te à necessidade de procurar um lugar de pertença. Sempre. E até que eu vou pela primeira vez a Angola com 31 anos e percebo que eu sou tão europeia, sou tão tuga. Em que contexto é que foste? A primeira vez fui com 31 anos e foi a minha irmã mais velha que disse, não, tu nunca vieste à Terra, tens que vir à Terra. E foi uma experiência incrível, porque a questão da memória, a questão da memória transmitida, o peso que ela tem. A minha família está no Lubango, a minha irmã mais velha está no Lubango, está a minha mãe, depois tem outra parte que está em Luanda. E toda a minha vida, nas conversas de casa, eu ouvia falar, e depois passamos pela igreja, a casa de não sei quantas que ficava na colina tal, e eu chego ao Lubango e eu parece que eu tinha, é a melhor descrição que eu posso fazer, eu parece que tinha um segundo chip que estava inativo e que chego lá e ativa, e eu opero dentro daquele ambiente, a maneira de falar, os trejeitos, como é, não sei o que é, mana, atrás, e não sei. Eu começo a lidar e meto-me num candongueiro e começo a andar por aquilo tudo. E a minha irmã perguntar, mas onde é que tu andaste? Cheguei a casa, onde é que tu andaste? Eu disse, fui aqui, fui ali, fui não sei o que. E ela, e como é que tu foste lá parar? Disse, é que vocês falaram tantas vezes em casa, descreveram tanto, que eu cheguei aqui, isto era tudo familiar, só precisava, eu já tinha todo o GPS ligado. A segunda vez que eu vou ao trabalho, estou 3 meses, e aí levo com o choque, não é? Aí levo mesmo com o choque, aquela afirmação de pertença, sou angolana, mas tenho que ter consciência que a minha realidade é completamente diferente, não é? Eu sou moldada pela mentalidade cultural portuguesa, eu sou uma afro-portuguesa, sou uma portuguesa negra. E é isto que eu acho que é importante também, esta sociedade começar a assumir que para ser português não é um perfil específico. Nós temos vários, isso é o peso da sua história. Nós temos vários perfis, nós temos vários fenótipos e isso não nos faz menos portugueses do que os outros. A Cova de Amor é tão Portugal como o Saldanha. Estávamos a falar há pouco dos tons, não é? Dos tons que nós temos na pele, portanto, sendo pessoas negras, obviamente temos aqui muitas nuances e daí este termo do colorismo tem que ver com isso. E tu partilhaste que quando vens do Algarve para Lisboa, pela primeira vez experiencias esta possibilidade de passares por algo que não seja uma pessoa negra. Portanto, que não era possível no Algarve alguém dizer, olha, tu não és negro e que cá
isso foi uma possibilidade, pelo menos. A questão da passabilidade, eu lembro-me de ter lido a determinada altura, tu falaste sobre a questão de apanhar o cabelo, não apanhar o cabelo, de que leituras é que as pessoas depois fazem de ti a partir disso. E a minha pergunta é se em algum momento sentiste um encantamento com essa possibilidade? Não, a mim não, mas tomei consciência de pessoas como eu, de como fazem, eu uso a expressão passing, não é? De quantas as pessoas, as cabritas, fazem o passing, não é? Passando pelo alisar o cabelo, tirar todas as marcas. Isso para mim nunca foi uma possibilidade. Primeiro porque eu em casa... isso não faria sentido nenhum, porque eu acho que as pessoas que fazem um passing passam por 2 processos que são de extrema autoviolência, de automutilação, que é o apagamento e depois de assumir uma identidade que não é delas. E isso tem consequências nas suas vidas. Há um livro que se chama mesmo Passing, de Nana Larson, e as 2 personagens, a Irene e a Claire, que são as 2 negras de pele clara, uma que tem a sua vida com o seu marido negro dentro da sua comunidade, e a outra que faz um passing, que casa com um marido branco. E tem passagens muito interessantes, por exemplo, no diálogo das 2, elas a falarem dos filhos, e a Claire disse que teve uma filha, mas que não pensa ter um segundo porque foi um sufoco a gravidez, porque não sabia de que cor o filho ia nascer e nunca tinha dito ao marido que era negra, que não era branca. Por isso, essa rejeição, esse apagamento que é feito tem um custo na vida pessoal, e eu acho que nós devíamos ser completos na nossa identidade. E depois foi o contexto em casa, não é? E eu fazer esse passing, essa negação, era negar aqueles que eu amo, não é? Aqueles com os quais eu cresci, com quem eu aprendi tanto, e tenho uma riqueza cultural gigante, não é? Ter o privilégio de ter todos estes lados dá-me uma riqueza, dá-me um jogo de cintura para o mundo que é impensável dispensar. E depois tenho episódios muito engraçados, não é? De conversas em casa. Eu tinha o meu tio Tino, que era o irmão mais novo da minha mãe, e pronto, e já da minha mãe também temos vários tons de pele. A minha mãe mais clara, apesar de ser irmãos de mãe e pai, mais clara, o meu tio mais escuro. E o meu tio Tino tinha uma conversa em casa com as sobrinhas, e aquilo sempre foi aquilo era uma cassete que ele tinha desde criança, principalmente quando chegávamos ali ao início das adolescências. Ele repetia sempre o mesmo discurso. Ritual de passagem. Era. E o discurso era sempre o mesmo. Ele dizia: olha, filhas, vocês, quando começarem a namorar, vocês digam aos vossos namorados que são negras, porque não fiquem lá por vocês têm essa corzinha clara, não ficam a dizer a achar que vocês são brancas, porque depois vão ter filhos, isto até a 5ª geração, eles podem nascer escuros. Vocês não enganem os vossos namorados, que isso vai-vos dar problemas. Era sempre a cassete. Até há uns anos atrás, antes do meu tio falecer, nesta questão da vinda para Portugal, e depois houve membros de família que levou-se alguns tempos a reencontrar, e uma delas foi a irmã mais nova, porque ela vem que ela já é casada, também de cor clara, passando mais por branca, casou-se com um português. Então eles, quando vieram, foram para a aldeia da família do marido, e pronto, e sempre passou mais por branca. E nestes reencontros, reatares familiares, o meu tio vai visitar a minha tia, e a minha tia, pronto, chama os filhos, e vem o filho, olha, tem aqui o meu irmão e tudo mais. E um dos filhos da minha tia vai com os seus 2 filhos, os netos da minha tia. E o meu tio lá, e o meu tio diz que percebeu logo pelo rosto dos miúdos, uma adolescente, também na mesma idade da cassete, uma adolescente e o mais novo,
E o meu tio logo reparou, porque eles chegaram, olha, este é o irmão da tia, é o tio avô, e diz que reparou na cara de como é que assim? a tia é branca e aparece este tio avô Deve ser adotado. escuro. Como assim? E este é o tio avô, e não sei o quê. E ele estranhou. Pronto, o meu tio abre o aparelho e mete a cassete. E ele diz que achou estranho o ambiente, porque os miúdos desapareceram. O sobrinho, o filho da minha tia, desapareceu. A minha tia, depois, entra e sai, assim, Desconfortável. assim, desconfortável. Então, o que é que tinha acontecido? A menina não gostou da cassete, ficou em choque e foi para o carro do pai chorar, porque descobriu que, afinal, Tinha sangue negro. tinha sangue negro. E que podia ter filhos que até iam puxar. Não gostou da Pois, cassete e ficou traumatizada. O meu tio, quando me contou isto, eu hoje rio, não é? Hoje levo com esta de leveza, mas na altura eu senti-me tão revoltada. Eu chorei, eu senti-me revoltada. Porque eu senti aquilo como uma negação da minha avó. E a minha avó foi a pessoa mais importante da minha vida. Não é? O meu tio era negro, eles são filhos da minha avó. A minha tia é clara e o meu tio é mais escuro, mas os dois são filhos da mesma mãe. E aquela mãe era a minha avó, é a pessoa que eu mais amava neste mundo. E aquilo foi uma negação. Como é que eles não conheceram a minha avó para terem a audácia de fazer esse apagamento? E nós vimos numa cultura, pelo menos da minha parte, em que o apagamento do lado feminino é uma constante, não é? Porque quem tem estes dois lados, não é? Porque o tradicional, o que era socialmente aceito, era um homem branco ter filhos com uma mulher negra, mas não o contrário, não é? E falava-se do pai branco, não é? Que era da aldeia. Eu sei mais dos meus bisavós, da aldeia e do sobrenome, e não sei absolutamente nada de quem era a minha bisavó, para além de saber de cor ou da herança que nós ficamos dela. E esse apagamento, essa violência de apagamento que o colorismo traz, que a sobrevivência do colorismo traz, não é? Nesta hierarquia de cores, não afeta só os antepassados, mas também nos afeta, porque isso significa apagar a nossa própria identidade, quem nós somos em pleno. E a algum momento eu acho que a nossa história nos vai buscar. E eu tenho muito orgulho na minha história e por isso eu recuso esse apagamento, porque eu também estaria a fazer o apagamento das mulheres da minha vida e acho que já basta a pouca informação que eu tenho sobre elas. E por isso eu agarro-me a essa informação ao mais ínfimo detalhe que eu posso agarrar e ter essa possibilidade de, agora com esta maturidade, de transmitir às minhas sobrinhas, às gerações que vêm à frente, e elas não se esquecerem, e também e elas não fazem o passing. Agora elas têm outro problema, porque ainda são mais claras, e quando elas dizem que são descendentes e têm descendência negra, as pessoas ficam muito chocadas, e a mim própria também havia pessoas que perguntavam-me: mas porquê que tu dizes que és afrodescendente se és tão clarinha? Como se isso fosse, agora que tu atingiste este patamar, porquê que faz esse apagamento? Porquê é que não aproveitas esse apagamento? Não é? E isso para mim era tão ofensivo. Mas por isso é que para tantas pessoas é tão tentador fazer o passing, Claro, não é? Porque claro, percebem, muito. olha, do outro lado está isto tudo, Claro, que deste lado me é negado. Claro, mas é um histórico. engano. Mas o passing é um porque engano. É um grande nunca, armadilha. nunca há paridade. Nunca há paridade. Nunca A questão mesmo. do colorismo é exatamente essa. Lá está. Tu nunca vais ser assumida como uma igual. Tu és aceite, mas não és assumida como Será que és como aceito ou igual. és tolerada? Exato, és admitida. Vai. Pronto, o aceito no sentido de admitida, pronto, Passo. permite, não é? Quando dá jeito, não é? Quando dá jeito, pronto. Se não der jeito, também se não estiveres lá, não faz muita falta, não é? Por isso é uma ilusão. O passing é uma ilusão. Tu falaste sobre a importância da tua avó na tua vida. Aham.
Foi uma mulher tão linda. Como é que a recordas? A dona Angelina. Angelina? Angelina Isidro da Silva. Isidro da Silva. Dona Angelina. Dona Angelina era uma contadora de histórias maravilhosa. Ela inventava histórias que metiam, daquelas que nós ficávamos debaixo da cama, cheios de medo, com medo de ir à casa de banho, mas depois queríamos ouvir mais. A minha avó era maravilhosa e com aquele colo rechonchudo, aqueles peitos, aquele colo da avó que abraça e acolhe e que ensinou tantas coisas e que andou comigo no pano, que é a memória de infância que eu tenho, de andar com ela amarrada, ela andar comigo amarrada no pano, e eu ver aquela bacia de roupa na cabeça e olhar para cima a pensar como é que ela equilibrava aquilo, e aquilo me aqui na cabeça também, de lavar a roupa do tanque e adormecer nas costas dela com o embalo dela lavar a roupa do tanque e depois acordar em cima de uma pilha de roupa e ela dar-me banho no tanque antes de ir para casa. E era quem me penteava o cabelo, tinha paciência para pentear este cabelo. Diziam que era um cabelo duro, e quando ela deixou de pentear, eu passei a ser a desgadelhada de casa. Até hoje eu sou apelidada desgadelhada porque sempre usei o natural, porque lá está, o normal era o alisar. E eu, então, até hoje eu sou descabelada, né? Sou desgadelhada, descabelada. Ainda há pouco tempo a minha irmã mais velha, a minha mãe, já está com Alzheimer, mas ainda tem flash de memória. Depois, passado 10 minutos, ela esquece tudo o que nós conversamos. E ela dizer, ai filha, e eu desafiei assim um bocadinho a memória e perguntei, qual delas? E ela ficou assim um bocadinho baralhada, a minha irmã nervosa e tudo mais. E assim, então não estás a ver logo pelo cabelo? Pois a minha irmã assim, então não vês logo que é desgadelhada de casa? A dona Angelina é a mãe da minha mãe, mas foi uma avó incrível que me ensinou muito, que era uma mulher extremamente inteligente. A minha avó é filha de um colono português com uma criança negra, não é? Eu lembro da minha avó contar quando foram as revoltas dos Mocobais, as revoltas dos povos do sul de Angola, contra a ocupação colonial, que é uma coisa que pouco se fala, não é? Das resistências que existiram. Aqui costuma-se dizer que era terrorismo. Era terrorismo, e eram como é que se chamava? As campanhas de pacificação, não é? E então que ficaram muitas crianças órfãos, e então para os colonos que chegaram, muitas destas crianças foram distribuídas pelas casas, para servir nas casas. E uma dessas crianças vai para a casa do pai da minha avó e que é engravida. Por isso a minha avó diz que a mãe era uma criança, esquecia-se dela e ia brincar. E então a minha avó é entregue aos padrinhos que eram boers, que tinham vindo a transumância da África do Sul para o Sul, mas que eles eram miscigenados, porque depois o meu tio diz que a madrinha era descendente de africanos do Suriname, que já tinham ido com os holandeses para a África do Sul, pois já eram miscigenados. Então, ela é entregue para os padrinhos, que eram carroceiros, fabricantes de carroças. Então, ele cresceu em todo o território angolano, porque eles ficavam uma temporada a fazer carroças e depois iam passando. Com isto, a minha avó tornou-se fluente em 14 línguas nacionais angolanas. E por isso o meu tio conta, meu tio sempre viveu com ela, mesmo veio para Portugal, a minha avó sempre viveu com o meu tio, mesmo depois dele casar. E então o meu tio conta que em casa, de madrugada, quando chegavam os tais contratados para as pescarias, para as fábricas de peixe, iam bater à porta, que era a minha avó servir de intérprete, porque ela falava as línguas nacionais. E depois em Portugal vimos a descobrir que ela também falava holandês. Isto porque ela vai ter com o meu tio no restaurante onde ela trabalhava, estão lá uns turistas numa mesa e a minha avó à espera do meu tio, e os turistas é que dizem ao meu tio, mas Tino, tu não nos disseste que, este meu tio da cassete, tu não nos disseste que a tua mãe falava holandês, um holandês mais arcaico, mas que dava para comunicar.
E o meu tio também não sabia, foi assim que ficamos a saber que ela também, inclusive, falava holandês, por isso aquela avó tinha muito mais segredos e muito mais conhecimento do que todos nós pensamos, e tive um privilégio enorme de crescer com ela e uma mulher incrível. E que lindo testemunho, e a importância, como tu disseste há pouco, como é que eu vou negar Claro. toda esta origem, todo este sangue que me corre nas veias, embora nós sabemos que isto é tudo histórico, sabemos porque que, se formos a analisar a história, percebemos porque que muitas pessoas acabaram por ceder a essa grande tentação, mas com um custo, como tu disseste, enorme Claro. nas suas vidas, Claro. a todos os níveis. Claro. Kátia, Paula Cardoso, estamos aqui mesmo na reta final. Já passa a voar. Já, infelizmente. Tu disseste que tiveste 3 meses em Angola, não disseste em que província? Eu fui colocada precisamente na província da Huila. E que foi assim, também fui a trabalho e permitiu-me conhecer toda a província. E também foi outra viagem maravilhosa. Foi a trabalho, mas foi uma viagem também pessoal maravilhosa. E tive a possibilidade de conhecer outras partes da província. E foi uma viagem pessoal muito inesquecível, que mudou a minha vida por completo. Mudou a minha vida e fez-me perceber muito mais coisas ainda, aprendi muito mais. A questão da vinda para Portugal, que tinha sido um assunto que nunca tinha sido tocado na família, o tal trauma, não é? Trauma que não... O tal modo de sobrevivência do dia-a-dia, que depois há questões traumáticas que passam de geração em geração, que não são faladas, mas que lá está mais uma vez, foi a academia, os instrumentos que a academia me deu, os instrumentos da investigação, que me permite conseguir colocar nos dois lados, do lado pessoal e do lado analítico da coisa, e também poder ajudar os meus próximos e eles próprios a fazer esse processo. E podemos tocar em algumas questões nas relações interpessoais, de que forma é que a guerra, a separação afetou cada um de nós, não é? E as nossas vivências. Por exemplo, eu cresci com a minha mãe sempre a dizer eu vou voltar para a minha terra, e quando eu tenho 12 anos a minha mãe pega e vai embora. Eu só volto a ver a minha mãe com 23 anos. Claro que uma perspectiva de filha, não é? Isto tem todo o lado, quer dizer, uma mãe pega e vai embora, eu vou para a minha terra. Quando ela disse, olha, eu vou-me embora, eu está bem, pronto, foi uma conversa que nós sempre ouvimos, então vai. Mas isto é uma marca, não é? Uma criança de 12 anos. Mas hoje estas ferramentas me permitiram olhar a minha mãe como mulher também, não é? Com o seu sentimento de deslocamento daqui. E de facto ela voltou e lá está. E ela sempre disse que ia morrer em Angola e lá está. Por isso nós pensamos como filha como é que o amor a um país é superior ao amor a um filho, mas por outro lado, como mulher, eu aprendi também a compreendê-la. A compreender e a aceitar também. Eu compreendo o lado dela, era uma questão para ela também foi uma questão de sobrevivência, não é? Foi uma forma dela continuar a viver, foi voltar para o seu país, que ela sempre amou, do qual nunca quis sair. A forma como a família sai também de Angola, que nunca desejou sair. Só tive assim o primeiro rasgo quando a minha irmã mais velha, que nós temos 21 anos de diferença, vem para Portugal. A minha irmã vem para Portugal em 76, mas está cá há pouco mais de um ano, com uma filha com menos de um ano, e decide voltar para o marido, para um país que está em plena guerra civil. E eu admiro a coragem da minha irmã, não é? Quando pensas que para quem foi mãe recentemente,
estar num país a salvo e voltar e ir para o olho do furacão como um bebê, não é? Quer dizer, é preciso ter uma coragem, mas é o que ela diz. Faço parte da geração que o Pepe Tela escreveu, a geração da utopia, não é? Aqueles que tinham que lá estar para construir o país. E a minha irmã nunca saiu de Angola, não sei, venha de férias, mas nunca saiu de Angola e continua lá, e está lá com a minha mãe. E é na última viagem que ela faz para Lisboa, fica na minha casa, nós vamos ver uma peça de teatro baseada no livro da Paulina Chiziane, Ventos de Tempestade, encenada pelo Noé João, e ela vai ver essa peça. As pessoas estavam lá a ficar um bocado confusas com o início da peça, e a minha irmã passa a peça a chorar, e quando ela sai, ela diz... Foi assim que saímos de Angola, e ela começa a contar a história, não é? Que está no trabalho, casada há pouco, recém-casada, e que o marido, ela era contabilista, estava no seu dia normal de trabalho, o marido entra pelos escritórios e aos gritos, vamos embora, vamos embora, vamos embora, o que é que vocês estão a fazer aqui? E vocês liguem o rádio, estão a bombardear, e a única coisa que tiveram tempo foi ir a casa. A minha irmã disse, foi assim que nós saímos, porque tem uma cena em que há uma das personagens pega assim na roupa, assim no molho, joga para dentro de um lençol, faz uma trouxa e foge. E ela disse, foi exatamente assim que eu saí de Angola. Eu cheguei a casa, abri o guarda-fato, peguei no primeiro molho de roupa, consegui tirar, joguei para cima da cama, tinha feito nessa manhã, fiz uma trouxa e foi assim que nós saímos. E soubemos mais pormenores, a ida para a Namíbia, o campo de concentração, o tempo ficaram no mar, que eram alimentados a paz que mandavam para dentro, e até que as fronteiras se abriram, Portugal já tinha as fronteiras fechadas, que era uma parte da história que eu desconhecia, e só depois de pressão internacional, e porque havia muitos portugueses brancos ainda nessa leva no campo, Portugal abre as fronteiras, e é assim que se chega a Portugal. E a minha mãe grávida, e eu acabo por nascer aqui, assim, por isso eu costumo brincar e dizer, o produto foi feito lá, mas a embalagem foi desembalada cá, o produto foi desembalado cá. Histórias reais, histórias de muita dor, mas também não só de sobrevivência, e aquilo que eu desejo para ti é exatamente isso, não é sobreviver, é viver com alegria e com leveza. Portanto, muito obrigada, Kátia, por este bocado e por esta partilha tão bonita. Obrigada. E finalmente falámos do colorismo. Não aprofundamos muito, mas falamos. Foi uma perspectiva muito pessoal, não é? Sim, mas é essa que pretendemos aqui. Mas precisaríamos bastante mais para dedicar só um episódio. Seria uma série sobre o colorismo, mas é uma sociedade muito particular. É uma sociedade muito particular. Grata eu. Este episódio tem gravação de Gustavo Carvalho, sonoplastia de Tomás Delfim, fotografia de José Fernandes, capa de Tiago Pereira Santos e música original de Pedro Bernardino e Wilson Twice. A coordenação é de Joana Beleza e Yuri Lopes Pereira, e direção de João Vieira Pereira. Eu sou a Georgina Angélica. Eu sou a Paula Cardoso. E estamos de volta na próxima semana. Até lá, sigam-nos nas redes sociais e subscrevam a nossa newsletter em www.otalpodcast.com.